Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eline Ciprim. Vamos continuar a leitura da profecia celestina. E agora a gente entra no capítulo Uma Questão de Energia. E ele começa assim: levantamo-nos ao amanhecer e viajamos para leste a manhã inteira praticamente em silêncio. Will tinha dito antes que iríamos cruzar os Andes para o que ele chamava de Alta Selva, uma região constituída de contrafortes e planaltos, cobertos de florestas, mas quase mais nada dissera. Eu lhe fizera várias perguntas sobre sua formação e sobre nosso destino, mas ele se esquivara polidamente, indicando que desejava concentrar-se na direção. Acabei parando de falar completamente e me concentrando em vez disso no cenário. As paisagens vistas dos picos da montanha eram atordoantes. Lá para o meio-dia, quando alcançamos a última das cristas majestosas, paramos no mirante para um almoço de sanduíches no jipe e para apreciar o largo e despido vale à frente. No outro lado do vale havia contrafortes menores, verdes de vida vegetal. Enquanto comíamos, Will disse que íamos passar a noite na Hospedaria Vicente, uma antiga propriedade do século XIX que antes pertencia à Igreja Católica Espanhola. A Hospedaria Vicente agora pertencia a um amigo seu, explicou, e era dirigida como uma pousada especializada em congressos econômicos e científicos. Com apenas essa breve explicação, tornamos a partir e a rodar em silêncio. 1 hora depois, chegamos a Vicente, entrando na propriedade por um grande portão de pedra e ferro e seguindo para o nordeste por uma estreita estrada de acesso de cascalho. Mais uma vez, fiz algumas perguntas de sondagem sobre Vicente e o motivo de estarmos ali. Mas, como antes, Will ignorou minhas perguntas, só que desta vez sugeriu com franqueza que eu me concentrasse na paisagem. Imediatamente a beleza de Vicente me tocou. Estávamos rodeados de coloridos pastos e pomares, e o mato parecia singularmente verde e viçoso. Brotava cerrado mesmo sob os carvalhos gigantes que se erguiam a cada 30 metros, mais ou menos, por todos os pastos. Alguma coisa naquelas árvores imensas me pareceu incrivelmente atraente, mas eu não podia captar bem o que. Após mais ou menos 1,5 km, a estrada dobrou para leste e uma ligeira subida. No topo do outeiro, erguia-se a casa, uma grande construção de estilo espanhol, feita de touros de madeira e pedra cinzenta. O prédio parecia ter no mínimo 50 quartos e uma enorme varanda protegida com tela cobria todo o lado sul. O pátio em redor era marcado por outros carvalhos gigantes e tinha canteiros de plantas exóticas e alamedas ladeadas de deslumbrantes flores e samambaias. Grupos de pessoas conversavam despreocupadas na varanda e entre as árvores. Ao saltarmos do veículo, Will demorou-se um instante fitando longamente a paisagem. Além da casa, ao leste, a terra descia aos poucos e depois aplanava-se em prados e florestas. Outra cadeia de contrafortes aparecia ao longe, roxo, azulada. Acho que vou ver se eles têm quartos para nós, disse Will. Por que você não fica dando uma olhada por aí? Vai gostar desse lugar. Não brinca, eu disse. Quando se afastava, ele se virou e olhou para mim. Não se esqueça de inspecionar os canteiros de pesquisa. Vejo você na hora do jantar. Era óbvio que me deixava sozinho por algum motivo, mas não me preocupava qual. Eu me sentia ótimo e nem um pouco apreensivo. Ele já me havia dito que, devido ao substancial dólar turístico que Vicente trazia ao país, o governo sempre adotara uma atitude de vista grossa em relação ao lugar, embora o manuscrito fosse muitas vezes discutido ali. Fui atraído por várias árvores frondosas e uma sinuosa trilha para o sul, e por isso segui naquela direção. Assim que alcancei as árvores, observei que a trilha passava por um portãozinho de ferro e descia diversos lances de escada de pedra, dando num prado cheio de flores silvestres. Ao longe via-se uma espécie de pomar, um regato,
e mais terra coberta de mata. No portão eu parei e inspirei fundo várias vezes, admirando a beleza embaixo. É lindo mesmo, não é? Perguntou uma voz atrás. Virei-me depressa. Uma mulher, beirando os 40, com uma mochila de carona, estava parada atrás de mim. Sem dúvida que é, eu disse. Eu nunca tinha visto nada exatamente como isso. Durante algum tempo ficamos contemplando os campos abertos e as plantas tropicais em cascata, nos canteiros terraceados a cada lado de nós. E então perguntei, por acaso sabe onde ficam os canteiros de pesquisa? Claro, ela disse. Estou indo para lá agora. Eu lhe mostro. Depois de apresentarmos-nos, descemos a escada e tomamos a trilha batida que seguia para o sul. Ela se chamava Sarah Lorner e tinha cabelos louros, mechados e olhos azuis. E podia-se descrevê-la como jovem, não fosse pela atitude séria. Andamos vários minutos em silêncio. É sua primeira visita aqui? Ela perguntou. Sim, é, respondi. Não sei muita coisa sobre o lugar. Bem, estou entrando e saindo aqui há quase um ano. Por isso acho que posso ajudá-la um pouco. Há uns 20 anos essa propriedade se tornou popular, como uma espécie de reduto científico internacional. Várias organizações científicas faziam seus encontros aqui, sobretudo biólogos e físicos. Aí, há poucos anos, ela hesitou um minuto e me olhou. Já ouviu falar no manuscrito que foi descoberto aqui no Peru? Sim, ouvi. Me falaram das 2 primeiras visões. Tive vontade de dizer-lhe que estava fascinado pelo documento, mas me contive, perguntando-me se devia confiar inteiramente nela. Achei que talvez fosse isso, ela disse. Parecia que você estava absorvendo a energia aqui. Atravessávamos uma ponte de madeira que transpunha o regato. Que energia? Perguntei. Ela parou e se recostou no balaustrada da ponte. Sabe alguma coisa da terceira visão? Nada. Descreve uma nova compreensão do mundo físico. Diz que nós, seres humanos, vamos perceber o que era antes uma espécie de energia invisível. A hospedaria se tornou um lugar de encontro dos cientistas interessados em estudar e conversar sobre esse fenômeno. Então, os cientistas acham que essa energia é real? Perguntei. Ela se voltava para atravessar a ponte. Só alguns, respondeu, e sofremos uma certa pressão por isso. Então você é cientista? Ensino física numa pequena faculdade no Maine. Então por que alguns cientistas discordam de você? Ela ficou em silêncio um instante, como se pensasse. Você tem de entender a história da ciência, disse, olhando-me de relance, como se a perguntar se eu queria me aprofundar no assunto. Assenti com a cabeça para que prosseguisse. Pense um instante na segunda visão. Após a queda da visão do mundo medieval, nós, no Ocidente, de repente nos tornamos conscientes de que vivíamos num mundo totalmente desconhecido. Ao tentar entender a natureza desse universo, sabíamos que precisávamos de algum modo de separar os fatos da superstição. Nesse sentido, nós, cientistas, assumimos uma determinada atitude conhecida como ceticismo científico, que na verdade exige provas concretas para qualquer nova afirmação sobre como funciona o mundo. Para acreditarmos em qualquer coisa, queríamos provas que pudessem ser vistas e apalpadas. Toda ideia que não se pudesse provar de alguma maneira física era sistematicamente rejeitada. Deus sabe, ela prosseguiu, que essa atitude nos foi bastante útil com os fenômenos da natureza, mais óbvios, com objetos como rochas, corpos e árvores, objetos que todos podem perceber. Por mais céticos que sejam, nos apressamos a sair e batizar cada parte do mundo físico, tentando entender por que o universo funcionava como funciona. Por fim, concluímos que tudo o que ocorre na natureza ocorre segundo alguma lei natural, que todo acontecimento tem uma causa direta física e compreensível. Sorriu-me com um ar de quem está por dentro. Você entende? Em muitos aspectos, os cientistas não têm sido tão diferentes de outros em nossa época. Decidimos, junto com todos os demais, nos assenhorar deste lugar em que nos encontramos. A ideia era gerar uma compreensão do universo que fizesse o mundo parecer seguro e controlável, e a atitude cética nos manteve concentrados em problemas concretos, que fizessem a nossa existência parecer mais segura. Tínhamos seguido a trilha sinuosa desde a ponte.
atravessando um prado e entrando numa região mais densamente coberta de árvores. Com essa atitude, ela continuou, a ciência eliminou sistematicamente a incerteza e o esotérico do mundo. Concluímos, segundo o princípio de Isaac Newton, que o universo sempre funcionava de uma maneira previsível, como uma imensa máquina, porque durante longo tempo isso era tudo o que se podia provar. Diziam que os acontecimentos que ocorriam simultaneamente com outros, mas sem nenhuma relação causal, ocorriam apenas por acaso. Então, duas pesquisas abriram nossos olhos para o mistério do universo. Muito se escreveu nas últimas décadas sobre a revolução na física, mas as mudanças, na verdade, resultam de duas grandes descobertas, as da mecânica do quantum e as de Albert Einstein. Todo o trabalho da vida de Einstein foi mostrar que o que percebemos como matéria sólida é, em sua maior parte, espaço vazio percorrido por um padrão de energia. Isso inclui a nós mesmos. E o que a física quântica revelou é que, quando observamos esses padrões de energia em níveis cada vez menores, podemos ver resultados surpreendentes. As experiências demonstraram que, quando se fragmentam pequenos componentes dessa energia, os chamamos de partículas elementares, e tentamos observar como funcionam, o próprio ato de observação altera os resultados, como se essas partículas elementares fossem influenciadas pelo que o cientista espera. Isso se aplica mesmo que as partículas tenham de aparecer em lugares aonde não poderiam ir, em vista das leis do universo como as conhecemos. 2 lugares ao mesmo tempo, para frente ou para trás no tempo. Esse tipo de coisa. Ela se interrompeu para se voltar para mim de novo. Em poucas palavras, o material básico do universo no seu âmago parece uma espécie de energia pura, maleável à intenção e expectativa humanas, de uma maneira que desafia nosso antigo modelo mecanicista do universo, como se nossa expectativa fizesse a nossa energia fluir para o mundo e afetar outros sistemas de energia, o que, claro, é exatamente o que a terceira visão nos levaria a acreditar. Balançou a cabeça. Infelizmente, a maioria dos cientistas não leva essa ideia muito a sério. Preferem permanecer céticos e esperar para ver se podemos prová-la. Ei, Sarah, estamos aqui, gritou uma voz fraca de uma certa distância. À direita, a uns 50 metros entre as árvores, vimos alguém acenando. Sarah olhou para mim. Preciso ir conversar com aqueles caras. Alguns minutos. Tenho uma tradução da terceira visão aqui comigo, caso você queira escolher um local e ler parte dela enquanto estou lá. Claro que eu quero, eu disse. Ela tirou uma pasta de uma mochila, entregou-me e afastou-se, caminhando. Peguei a pasta e procurei em volta um lugar para me sentar. Ali, o terreno da floresta era coberto de mato baixo e ligeiramente molhado. Mais a leste, a terra elevava-se para o que parecia outro outeiro. Resolvi andar naquela direção em busca de um lugar seco. E a gente vai parar por aqui, porque a gente vai continuar a ler depois na próxima carta. Então, ela vai começar a falar da terceira visão. E ela é muito legal, gente, muito legal mesmo. Vocês vão amar. Fala sobre energia. E vamos continuar amanhã com a profecia celestina.